A gente vai fazer conexão nesse momento com os Estados Unidos, porque hoje completa um ano que Donald Trump tomou posse como presidente do país, no seu segundo mandato à frente da Casa Branca. O período foi marcado, entre outros assuntos, pela imposição de tarifas a outros países, ameaças agora mais recentes de anexação da Groenlândia e o ataque também, recentemente, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro. Quem traz para a gente um resumão desse primeiro ano de Donald Trump em seu segundo mandato é a nossa super Priscila Yazbek, direto de Nova York. Como é que ele mesmo, Priscila, define esse primeiro ano à frente do segundo mandato? Ele chegou a fazer comentários sobre avanços, desafios, né? Avanços considerados por ele mesmo, pelo seu próprio governo. Conta. Sim, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, a todos que nos acompanham. Donald Trump se vangloriando muito desse primeiro ano de mandato, também seus auxiliares, diversos posts nas redes sociais, também neste dia 20 de janeiro, que é o dia em que o seu segundo mandato completa, então, um ano. E ontem, quando Donald Trump foi questionado por jornalistas sobre o balanço que ele faria, ele falou que não acha que nenhum presidente tenha tido um primeiro ano melhor do que o dele em termos de sucesso, foi o que disse Donald Trump. E o que a gente pode dizer aqui é que tem algo que é unânime sobre Donald Trump, entre os críticos e os apoiadores, mas muita coisa foi realizada nesse primeiro ano de mandato. Inclusive, muitos especialistas falam que Donald Trump redefiniu aqueles 100 primeiros dias de governo, e agora esses 100 primeiros dias de governo são 10 primeiros dias de governo, 20 primeiros dias de governo, porque Donald Trump, inclusive, logo que assumiu, ele assinou dezenas de decretos executivos já fazendo importantes alterações na política, também na economia aqui dos Estados Unidos. Ele lançou essa ambiciosa agenda doméstica, aliados dizem que ele tem conseguido cumprir as promessas de campanha, também tem restaurado a posição dos Estados Unidos no cenário interno e internacional. Já os críticos dizem que ele está minando o Estado de Direito e também aprofundando divisões sociais e políticas, e que ele tem administrado mal a economia. E a CNN tem um agregador sobre a popularidade de Donald Trump, que reúne mais de 10 institutos de pesquisas que fazem pesquisas em parceria, tanto com veículos de mídia considerados progressistas quanto conservadores aqui dos Estados Unidos, e juntando todas essas pesquisas, Donald Trump hoje tem uma desaprovação de 59% da população e uma aprovação de 40%, portanto, uma desaprovação por parte dos americanos da gestão de Donald Trump nesse momento. Falando sobre algumas das políticas que foram realizadas nesse primeiro ano, houve a criação daquele departamento de eficiência governamental que foi liderado por Elon Musk, depois Donald Trump brigou com Elon Musk, esse departamento foi fechado em 2025 e tinha sido criado para cortar gastos governamentais. Também logo no começo do mandato, Donald Trump concedeu perdão a mais de 1.500 pessoas envolvidas na invasão do Capitólio em janeiro de 2021, e houve também muitas notícias relacionadas à economia, principalmente por causa da política tarifária de Donald Trump. Então, logo no começo do ano, também em fevereiro, Donald Trump anunciou tarifas contra China, México e Canadá. E no dia 2 de abril, fatídico dia da libertação, como Donald Trump classificou, ele aplicou tarifas também a diversos países, incluindo o Brasil. A tarifa para o Brasil, inclusive, subiu para 50% no dia 30 de julho, quando Donald Trump, inclusive, falou que ele estava subindo a tarifa para o Brasil por causa do tratamento injusto garantido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também dentro da economia, em julho, Donald Trump aprovou o seu mega projeto de lei, o Big and Beautiful Bill, como ele apelidou, que postergou o corte de impostos para empresas, mas que também trouxe cortes em benefícios sociais, em programas como, por exemplo, o Medicaid. Donald Trump fala que teve grandes avanços em termos de inflação e redução dos preços, mas os preços ainda estão com uma alta de 2,7%, que é alto para os parâmetros dos Estados Unidos, que estão acostumados com inflação, inclusive, abaixo de 2%. Pelo menos esse era o normal antes da pandemia. Então, houve, de certa forma,
uma redução, uma desaceleração da economia, da inflação, mas os preços ainda são considerados altos porque vem de uma alta também desde a pandemia acumulada de mais de 20%. Donald Trump também instalou uma crise ligada ao Fed, ao Banco Central americano. Ele tentou demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, também tentou demitir Lisa Cook, que é o membro do board do Fed, uma das dirigentes do Fed, alegando ali fraudes imobiliárias no caso dela. Jerome Powell, agora até mais recentemente, abrindo uma investigação sobre supervalorização de obras ligadas ao edifício do Fed em Washington, mas nos dois casos, Donald Trump até o momento não obteve sucesso e, pelo contrário, gerou uma crítica muito forte, até mesmo de empresários e economistas aqui nos Estados Unidos. Houve também um fato marcante na economia, que foi o shutdown, a paralisação do governo, que foi a mais longa da história, a partir de 1º de outubro até o dia 3 de novembro, quando houve divergências entre democratas e republicanos sobre a aprovação do orçamento aqui nos Estados Unidos. No fim das contas, os democratas acabaram cedendo. Eles queriam a expansão do período válido de benefícios ligados à saúde, mas eles viram que o shutdown estava prejudicando serviços públicos e acabaram tendo que ceder. Falando sobre outras questões fora da economia, também a política de imigração foi um dos pontos marcantes desse primeiro mandato. Então, Donald Trump cumpriu a promessa de endurecer o combate à imigração, fechou a fronteira no sul do país e também ampliou o uso do ICE, que é a agência de imigração e alfândega dos Estados Unidos, com agentes, inclusive, fazendo detenções de imigrantes irregulares aqui nos Estados Unidos. Inclusive, no início desse ano, uma mulher americana de 37 anos foi morta por um agente do ICE. Isso gerou uma convulsão social muito grande e uma polarização muito grande, com pessoas acusando o governo Trump de truculência com esses imigrantes. Também vale falar que Donald Trump conseguiu chegar a uma taxa negativa de entrada de imigrantes no país pela primeira vez em 50 anos. Então, por outro lado, ele está conseguindo endereçar esse objetivo que ele prometeu na sua campanha. Houve mudanças de nome, de Golfo do México para Golfo da América, também o Departamento de Defesa, que virou Departamento de Guerra. E aí, só para finalizar na política internacional, para a gente citar dois fatos, porque são muitos, mas Donald Trump falando sobre tentar incorporar o Canadá como o 51º estado americano, também falando sobre a Groenlândia e a captura de Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro, que também foi um fato que repercutiu no mundo todo, algo sem precedentes, essa captura, então, que aconteceu de Nicolás Maduro, e agora com essa crise instalada relacionada à Groenlândia, que coloca em risco o futuro da aliança entre Europa e Estados Unidos. A gente vai ouvir agora o que disse, então, Donald Trump quando ele foi questionado sobre esse primeiro mandato. 1 year. I don't think there's been a term like it. I don't think any president has had a better first year than we've had in terms of success. Again, we've taken our country from a failure with open borders, no business, everything going badly, terrific inflation, the highest inflation in history, prices that are through the roof. And we've brought prices down. We have very little inflation. We have a great economy. And the prices are coming down still further. But I inherited a mess, and now we have the hottest country anywhere in the world.